Quando a gente fala em Consumer Insight, efetivamente, a pergunta que a gente tem que se fazer é como que eu gero insights? Mas, na verdade, a pergunta que vem antes mesmo dessa é o que é efetivamente um insight, né? Uma palavra que se tanto fala, mas o que é exatamente isso? Então, vou dar alguns exemplos aqui para poder esclarecer e facilitar. Um que é clássico, que a gente pode trazer e está em tema ainda em voga, ainda mais esse ano de 2017, por exemplo, é o iPhone. O iPhone completou 10 anos de existência. Lá atrás, quando Steve Jobs apresentou, quando a Apple introduziu o iPhone para o mundo, não existia nenhum tipo de aparelho que não tivesse botões, todos eles tinham. Por exemplo, então foi o primeiro aparelho que acabou tendo uma tela 100% touch, e só com 2, 3 botões, alguma coisa assim. Isso foi um insight. Um outro exemplo, a gente pode dizer, é um buquê de coxinhas. Então tem um empreendedor, não me recordo agora exatamente a localização dele, mas que ele criou um buquê de coxinhas. Ao invés de dar de presente um buquê de rosas, de flores, ele resolveu dar um buquê de coxinhas. Isso é um tipo de estalo também. Então, se a gente olha a definição clara e específica de insight, a gente pode dizer que é uma clareza súbita na mente, no intelecto. Ele seria uma iluminação, um estalo, ele é uma revelação, alguma coisa que vai te mover para um próximo passo. Ele é o ahá. Ele é justamente aquilo que a gente costuma dizer assim, como que eu não pensei nisso antes? É alguma coisa que parece muito óbvia, mas ninguém pensou antes. Isso é um tipo de insight. Muita gente pode dizer que isso seria só para uma pessoa que é muito criativa, que é muito fora da caixa ou de uma área específica. Mas no fundo, na verdade, não é não. Então, não é uma coisa que surge efetivamente natural. E a gente vai abordar nessa aula gratuita alguns pontos que vão te ajudar a fazer com que isso seja parte do seu dia a dia, que seja algo natural. Isso vem justamente de um lado que é criatividade. E aí vem a pergunta, todo mundo pode ser criativo? Se a gente for olhar o que é criatividade em si, muita gente vai virar e falar, ah não, isso aqui é só para quem tem um talento, né? Alguma coisa que é muito fora de si, fora do normal, eu não sou criativo. Então, eu sou engenheiro, eu tenho uma profissão que é mais quadradinha, um pouco mais fechada, não é para mim, isso é para quem trabalha com publicidade, com comunicação, com marketing, com design, não dá para eu ser criativo. E muito pelo contrário, então, talento, que é o que todo mundo acaba dizendo, né? Eu tenho talento, a pessoa tem talento para isso. Se a gente também for olhar, então, base, né? Estamos voltando aqui a alguns conceitos. O que é o talento? Então, ele é uma moeda da Grécia e Roma. Ele é uma moeda, algo de valor. Isso que é o que significa de talento. E tem gente que vira e fala assim, não, isso aqui é para gênio, né? Então também tem outra definição que é um gênio, alguma coisa muito notável. Se a gente vai olhar o significado disso e for pesquisar em dicionário e tudo mais, a gente chega nessa definição, que é uma aptidão, é uma capacidade inata ou adquirida. E aí eu gostaria de destacar isso aqui, é uma capacidade adquirida, ou seja, eu consigo me desenvolver em torno disso. E a pergunta que a gente pode fazer para quem acredita que não é criativo é como que eu posso ser mais criativo? E é justamente isso mesmo, porque todo mundo é criativo, todo mundo consegue. A única diferença é que um tem uma intensidade maior ou não. Mas como criança, na essência do ser humano, é sempre super criativo nesse sentido e a gente vai se podando com o passar dos anos. Então, alguns exemplos de tipos de criatividade. Existe um perfil na internet, de uma fanpage, que o criador ele pega uma série de quadros, né, e de pinturas e de artes do passado e ele faz uma adaptação simulando qual é o pensamento ou que aquele quadro está querendo dizer. Então, por exemplo, esse aqui, tô bonita, esse outro, né, a fim de uma real, sai, eu já falei que eu não vou ficar com você, saco. Então ele pega ali uma série de quadros e coloca legendas como se fosse a fala ou pensamento de quem está ali. Existe uma outra criatividade que é muito forte, a gente reconhecida no Brasil, né, mundialmente, além daquela, né, do 7-1 que a gente tomou da Alemanha já faz um tempo, mas ainda hoje vira e mexe aparece, que o brasileiro ele é um povo, a gente é um povo mais sexy ou tem uma quebra, né, muito mais flexível quando a gente é comparado com outras culturas e tudo mais, e a gente é bem visto por esse sentido, pelo nosso jeitinho bom brasileiro, não o jeitinho errado de corrupção, mas sim o jeitinho de a gente consegue fazer no improviso. Então a gente tem essa capacidade inata desde a origem. E aí tem um termo que chama gambiarrologia, que os brasileiros são experts nesse assunto.
que justamente que é uma criatividade inata. Quem nunca viu, por exemplo, pegar as Havaianas que estourou aquele lacinho e a gente vê em algumas regiões que coloca um pedacinho de metal, alguma coisa para poder segurar as Havaianas. Ou vai fazer algum tipo de encontro em casa e taca gelo numa máquina de lavar ou num tanque e coloca, por exemplo, latas de cerveja ou algo assim. Tem esse aqui que eu achei super criativo. Por exemplo, a pessoa tem uma bike e resolve colocar o iPhone dela dentro de uma garrafa PET para proteger contra a água. Ou indo mais além, né, anti-furto, anti-roubos, né, resolve colocar uma corrente aqui atrelada com aquele puxador do carro para quando tem algum tipo de problema, amarra já na roda, ou segura o câmbio. Tinha até uma época no Brasil, Multilock, né, era muito famosa, mas assim, foi criativo, uma maneira de gastar pouco. Então, a criatividade atrelada com a gambiarra, ou um termo que acaba sendo mais chique, né, o tailor-made, ele faz parte muito da vida profissional real também. Então, vou dar um exemplo disso daqui, por exemplo, dos fotógrafos, né, que utilizam aquela capinha branquinha em cima do flash para poder rebater luz. Isso aqui não foi uma invenção original que veio junto com a máquina, isso foi uma adaptação que foi acontecendo por conta de uma necessidade, por conta de alguma coisa. Um outro exemplo que é muito forte para a gente, que é brasileiro, são os carrinhos de rua. Os caras criam esse tipo de carrinho do nada, do lixo. Eles pegam e vão montando e fazem uma série. Se você for olhar, tem 1 milhão de tipos de carrinhos diferentes. Tem uns que pintam frases, tem outros que colam, tem alguns que fazem um espaço para levar o seu cachorrinho junto ali no meio. Então, assim, a gambiarra, ou tailor-made, de uma forma mais chique de se dizer, ela é muito próximo da criatividade como essência. É muito próximo e isso daí é o que ajuda, acaba para te gerar algum tipo de insight. Eu gosto muito, estou usando essa aula aqui para poder pegar uma série de conceitos claros, efetivamente, do que são essas palavras, a origem mesmo. Isso ajuda a gente a destrinchar e fazer um método, fazer uma receita de bolo. Então, se a gente for olhar o que é criatividade para você se tornar uma pessoa mais aberta ao novo, criativa e conseguir observar mais ao redor, e a gente for olhar a definição puxando do latim, vem do latim creare, que nada mais é do que indica a capacidade de criar, produzir, inventar coisas novas. Como que eu faço efetivamente isso? Então, exemplo, dê uma olhada nesse gifzinho aqui, que é um artista, um desenhista, né? Ele pegou ali 2 copos, por exemplo, descartáveis transparentes, fez um desenho e montou ali que você vai girando e vai dando várias personalidades para aquela pessoa. Para quem é aí mais da década de 80, 90, né, mais ou menos ali, lembra daqueles bonequinhos da Turma da Mônica que você apertava e abaixava a cabeça e mudava a carinha. Vamos colocar, a gente coloca depois uma imagem aí, uma tela para quem não tem ideia do que eu estou dizendo para os que nasceram no ano 2000. Mas eu acho que é uma coisa legal de mostrar que é bem parecido com isso. Então, vamos dar um exemplo aqui de criatividade efetivamente. Copos. Copos, a gente tem vários tipos aí, né? Então eu tenho colorido, eu tenho de vidro, eu tenho com carinha, tenho de marcas, de cerâmica, de metal, eu tenho uma série de tipos de copos. Como é que eu posso criar mais copos? Como é que eu posso ser uma pessoa mais criativa? Aí vem justamente um ponto que são chamadas referências. As referências é a base disso tudo. O que é uma referência? Então vou dar um exemplo aqui de pontinhos, tá? Então, cada pontinho aqui é uma referência diferente. Vamos imaginar que você é uma pessoa que tem muitas referências. Então, você é uma pessoa muito criativa. Agora, vamos fazer o extremo inverso. Vamos imaginar que, quando eu viro e falo para você assim, crie um copo do nada. E você só viu um único copo na sua vida, que foi aquele copo de plástico. Para você, quando eu dou a instrução, crie um copo, você vai criar exatamente aquele único copo que você viu na sua vida, que é um copo de plástico listradinho. Ok? Então, um pontinho aqui, que é a minha única referência, vai fazer com que eu crie apenas um único tipo de copo. É só um copo possível. Agora, vamos imaginar que você ou essa pessoa tem o conhecimento desse copinho de plástico listradinho, e aí eu resolvi dar um outro copo de vidro para essa pessoa. Um copo de vidro transparente. Logo, essa pessoa ela tem 2 pontinhos, ela tem 2 referências. Quando eu dou a instrução, crie um copo, ela vai fazer o quê? Ela vai criar o copo de plástico, ela vai criar o copo de vidro e ela vai tentar fazer uma mescla desses 2. De repente vai ser um copo com uma base plástica ou vice-versa, que tem algum tipo de vidro, enfim, ela vai misturar os 2.
Então tem uma união entre esses dois pontos. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter 4 tipos de copos possíveis, tendo apenas 2 referências ali, por exemplo. Agora vamos imaginar que eu dê mais copos. Então eu dei ali um de metal, eu dei um de porcelana, eu dei vários outros copos. Então eu estou enchendo aqui a pessoa, por exemplo, com 3 pontinhos. Eu vou riscar, então eu vou poder pegar o de plástico, misturar com o de porcelana, que vou misturar com o de vidro, que eu vou misturar com o outro. Isso aqui, só de eu ter 3 referências, eu vou conseguir criar 15 copos possíveis quando comparado com a outra pessoa que só conhece um único copo, por exemplo. Se eu der mais 1 milhão de referências e der vários pontinhos aqui, aí sim a gente pode dizer que essa pessoa ela é altamente e super criativa, porque ela tem muita referência, muita bagagem e muitas ideias diferentes do que é um copo. Então ela conhece um copo pequenininho, um copo de 500 ml, um copo com tampa, um copo do Aladim, um copo vermelho, um copo roxo, um copo com seu nome, um copo personalizado. Isso significa que ela pode criar aqui infinitos tipos de copos porque ela tem muita referência. Então, voltando para a pergunta original, como é que eu gero novos insights? Como é que eu posso ter um olhar mais inovador e, por consequência, dar ideias aí de onde está caminhando algum tipo de tendência ou mapear o mercado? Muito simples. Então, a gente tem que ser como esse gatinho aqui. Esse era o momento que você que está do outro lado da tela tem que virar e falar: ah, que bonitinho, o gatinho está batendo na aguinha. É bem justamente isso. Poderia ser um bebê também, que todo mundo adora, criança rindo, mas é justamente isso. O gato, ele é um animal extremamente curioso. Uma criança, um bebê, também é altamente curioso. Então a pergunta principal, a base que todo mundo tem que fazer é questionar o tempo inteiro por quê. Não pode se parar simplesmente na primeira pergunta, ah, por quê? E morreu ali, tem explicação. Não. Pergunte excessivamente. Assim como uma criança, quando está em formação, né, está desenvolvendo a sua mente, ela faz 1 milhão de perguntas e aí vem um adulto e vira e fala, para, porque sim, e morreu ali, cortou. Isso é uma poda da criatividade. Então, a gente tem que voltar literalmente a ser criança ou ser como um gatinho bonitinho ali que é muito criativo. Esse é o momento de novo que você tem que fazer um, ah, que bonitinho, tá ali o gatinho. Mas é justamente isso. Então a gente tem que ser uma pessoa que está o tempo inteiro questionando, o tempo inteiro tentando entender o que é isso ou não, tal. Aí você que está assistindo essa aula, né, que está até esse momento, vira e pergunta, mas o que isso tem a ver com Consumer Insights? Isso tem tudo a ver. Existe um filósofo, que é esse cidadão aqui, que eu recomendo todo mundo a pesquisar sobre ele. Tem bastante publicação interessante sobre comportamento humano. Ele ficou muito famoso pelo famoso que tudo é líquido, né? Então ele fala sobre as interações humanas em redes sociais, no presente. É bem interessante ler, que chama-se Bauman. Ele era um polonês, morreu inclusive em 2017. E ele tinha uma frase, tinha alguns conceitos muito fortes, que ele dizia assim que todo mundo seguia uma correnteza, simplesmente obedecendo às suas rotinas diárias, se antecipando, meio que colocando na cabeça assim, ah, eu não posso mudar mesmo a minha vida, é justamente isso mesmo, eu vou seguindo, eu acordo cedo, eu vou lá, eu trabalho, eu tenho uma rotina, e se ficar repetindo esse ciclo, ou um termo que foi cunhado mais recentemente, não por ele, mas que é mais famoso, que é o chamado corrida de rato, ou rat race. Então, é alguma coisa nesse sentido. E quem está disposto a observar e alavancar isso, e isso como um estudo de consumidor, é a pessoa que acaba se destacando indo à frente. Dá uma olhada só nesse vídeo, que interessante que é o conceito do Bauman aplicado na prática.